Olá, como vai você? Eu sou o Wagner aqui do Oferta Terreno. Vim aqui gravar este vídeo para demonstrar como é que funciona o dashboard, que a primeira tela que abre para você do Oferta Terreno é a tela do seu dashboard. Então, tem informações aqui que são relevantes nesses gráficos, ou então, traduzindo dashboard, também pode ser chamado de painel de bordo. E o conceito de painel de bordo é o mesmo conceito do velocímetro do seu carro, ou seja, são poucas informações, mas são informações importantes para você tomar decisão, por exemplo, quando você está dirigindo. Frear, acelerar, não ultrapassar limites de velocidade e assim por diante. Ao parar no posto de gasolina para abastecer, dentro do carro tem um monte de coisa lá na mecânica, no motor, um monte de coisa funcionando, mas para você, quando você está pilotando, você tem 3, 4 informações ali que são suficientes para você tomar decisão. Então esse é o conceito de qualquer dashboard. E aqui na Oferta Terreno, dashboard ou painel de bordo, também tem esta função. Lembrando que o painel de bordo que eu estou mostrando aqui, o painel de bordo ou dashboard que eu estou mostrando aqui, é para o plano Enterprise, ou seja, é um painel completo. No plano Basic ou no plano Professional, não são todos os gráficos que vão aparecer, ok? Então é importante você saber disso. Uma coisa que acontece, que é muito comum em empresas de desenvolvimento, de incorporação, até imobiliárias especializadas em áreas para incorporadoras, é que você, se você for um profissional de novos negócios e assim por diante, é comum que você analise diversas possibilidades para você implantar uma incorporação naquela área. E esse painel, quanto mais terrenos você estiver analisando, mais ele vai fazer sentido para você. Se você estiver analisando apenas um terreno, ele não vai fazer sentido. Se você estiver analisando 10, 20, 30, 100, 200, 1000, 5000, 10.000, ele vai fazer muito sentido para você, tá? Então, ele basicamente ele é dividido em dados da viabilidade, que eu vou passar já por cima já para você entender. Ele também traz aqui dados de cadastro de terrenos e status e também tarefas, tá? Então eu vou começar explicando o primeiro gráfico. Então o que acontece? Esse gráfico de fluxo de investimento e retorno das viabilidades é uma consolidação de todas as viabilidades que você coloca como favorita. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tô vendo o seguinte, ou seja, imagina que eu sou um incorporador, um desenvolvedor de negócios e eu tenho que saber o seguinte: todas as viabilidades que eu estou classificando elas como favoritas ou como aprovadas, né, eu vejo ao longo do tempo a exposição consolidada e o resultado consolidado. No meu exemplo aqui, na minha base teste, tá? Então lembrando sempre que eu faço aqui exemplos da minha base teste, olha quantas viabilidades eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então estas 12 viabilidades, elas de maneira consolidada, elas estão demonstrando que existe aqui uma exposição na minha base teste de 68 milhões, tá? De todas essas viabilidades que eu já deixei elas como favoritas, e aqui um resultado lá em 2027, 2028, lá de 148 milhões, tá? Então, o que quer dizer isso? Se eu pegar todas essas viabilidades aqui, encaixando elas nas referidas datas, eu vou ter uma exposição consolidada e um resultado consolidado. Aí você vai me perguntar o seguinte, tá, entendi. E se eu tiver um terreno que eu estou fazendo 20 viabilidades? Pô, ele vai trazer as 20 viabilidades do mesmo terreno para cá? Não, não traz. Para trazer uma viabilidade aqui, ó, é necessário que esta viabilidade, ó, estou entrando numa viabilidade qualquer e vou editar aqui na minha base teste. Mas é necessário que essa estrela aqui, ó, esteja amarela, ou seja, tá vendo aqui, ó, apresentar no dashboard. Se eu colocar aqui assim, ó, deixar ela pretinha e dar um salvar, e eu voltar lá no meu dashboard, ó, aquela viabilidade já não está mais integrando aqui, a minha exposição já não é mais 68, caiu para 65, e o resultado consolidado, que era 148 milhões, caiu para 134. E se eu clicar aqui, ó, ela não está mais aqui, ó, tá? Então, ó, tem aqui terreno Alexandre Dumas, Carneiro da Cunha, Vergueiro, Taubaté, Bagé, Piracicaba e assim por diante. Eu vou tirar agora Alexandre Dumas, ó. Então ele tem uma exposição de 4 milhões e um resultado de 13 milhões. Se eu clicar aqui, ó, e der um editar, e clicar nessa estrela e deixar ela preta, tá? Eu vou salvar e vou aqui para o meu dashboard. Você vai ver o seguinte, ó, que a exposição agora diminuiu, só que ela veio um pouco para cá, ó, tá vendo? E aí você tem um resultado consolidado de 122 milhões aqui, tá? E aí como é que eu faço, né? Então imagina o seguinte, eu vou pegar um terreno que eu tenho aqui, ó, eu chamo de Praça da Árvore, tá? Vou dar um filtrar aqui, ó, tá aqui, ó, meu terreno Praça da Árvore. Eu vou dar um visualizar, tá vendo? Eu tenho aqui inúmeras viabilidades aqui, ó, tá vendo? Várias, estão em análise, descartada, nova, aprovada, ó. Tenho aqui uma aprovada. Se eu clicar nela aqui, ó, porque eu coloquei o status dela aqui de aprovada, né? Já que ela está aprovada, eu posso clicar aqui agora nessa estrela e levar ela para o dashboard. Então, se eu for aqui, ó, e clicar aqui, você vai ver que está aqui, ó, nosso Praça da Árvore aqui, ó, tá? Então,
É isso, gente. É isso que acontece. Bom, e aí você vê que o gráfico mudou totalmente aqui, porque é outra configuração de viabilidade. Se eu quisesse clicar aqui em viabilidade e olhar aqui, ó, tudo que está dashboard sim, tá? Tá vendo aqui, ó, dashboard sim, dashboard sim, dashboard sim. Se eu for aqui editar, eu posso vir aqui, ó, salvar, ela não vai estar mais no dashboard. Se eu for aqui nas viabilidades, ó, e ordenar aqui, né? Ó, aquela praça da árvore que eu coloquei aqui não aparece mais, aparece outra praça da árvore que eu tenho aqui também aprovada, tá? Então o que acontece? É assim que funciona. Se você entrar nos terrenos, você também vai ver essa estrela aqui, tá? Só fazendo um parênteses, eu vou voltar lá pro dashboard. Para que serve dentro do terreno? Se eu pegar um terreno qualquer, ó, pegar esse Manaus aqui, ó, e der um editar, se eu clicar nessa estrelinha aqui, para que serve essa estrela, né? Vou salvar e vou voltar aqui no dashboard de terreno. Se eu clicar aqui em favoritos, ó, vou dar um filtrar, ó, o Manaus já apareceu aqui, ou seja, aquela estrelinha dentro do terreno, ela não alimenta o dashboard, mas no painel de terreno você vai ver o seguinte, que ela serve para deixar o terreno como favorito, tá? Só um parênteses. Agora vamos voltar aqui no dashboard e vamos falar mais um pouquinho. Então ficou claro para vocês aqui que fluxo de investimento e retorno aqui é uma consolidação das viabilidades, tá? Então, que eu marquei com a estrela, tá? Então deixei a estrela amarela e vai trazer para o dashboard nesse primeiro gráfico. Aqui ele também traz todos os indicadores de terreno, tá? Das viabilidades que estão com a estrela amarela. Então, ó, ele traz aqui o seguinte, ó, 51 milhões é o que eu estou prevendo gastar com o terreno, ou seja, eu estou pagando aos proprietários das viabilidades que estão com a estrela amarela. Se eu somar tudo lá que eu vou desembolsar com o terreno, e é dinheiro que eu estou aportando, estou pagando para o dono da área, está dando 51 milhões. Da mesma forma, todas as viabilidades que tiver com a estrela amarela, elas estão prevendo o seguinte, que tem uma negociação de 18 milhões 710 mil de permuta física, como também existe aqui, ó, 2 milhões das viabilidades que estão com estrela amarela, elas estão prevendo o seguinte, que tem 2 milhões e 725 de permuta financeira, tá? E aí o total das negociações dessas viabilidades que estão com a estrela amarela, de terreno, está dando 72 milhões, a área total que está sendo negociada nessas viabilidades é de 13 mil metros, logo a gente tem aqui, porque essa informação, neste caso aqui, isso aqui está vinculado ao terreno, ou seja, eu tenho um terreno, uma viabilidade vinculada a ela, e aí, portanto, eu vejo o seguinte, que o valor do metro quadrado médio das aquisições, ou seja, a negociação média do custo do metro quadrado de terreno das viabilidades que estão com a estrela amarela, que eu deixei como favoritas, na média está dando R$ 5.548. Para que serve isso? Então vamos analisar para que serve. Então eu estou analisando aqui o seguinte, o total das áreas, o total em metros quadrados que eu estou negociando, e na média o quanto que eu estou pagando no custo de aquisição do terreno, pagando na verdade é assim, estou negociando, né, levando em consideração o seguinte, que eu desembolso permuta física e permuta financeira. Então, as minhas negociações estão saindo na média R$ 5.548. Qual que é a importância disso? Cara, se alguém te oferecer um negócio que o terreno está saindo por R$ 20 mil o metro quadrado, no custo de aquisição, na negociação com permuta financeira, permuta física e valores desembolsados, você não está acostumado a pagar isso. Então, vai acender assim uma lanterna enorme na sua cara, um sinal vermelho e falar, cuidado, o custo está muito alto, tá? Tem gente que paga 20 mil? Tem gente que paga 20 mil. Tem gente que paga mais barato que 5 mil? Tem incorporador, tem desenvolvedor que paga muito mais barato. Depende do seu perfil, das suas negociações, da região que você atua e qual tipo de empreendimento que você deseja fazer. Mas para cada incorporador, para cada desenvolvedor, esse número é importante. Por isso que na regra dos grandes números você está vendo aqui o quanto você está negociando teus terrenos, tá? Da mesma forma que você olha aqui embaixo, tá? Esse VGV por data de lançamento ele está considerando as viabilidades que estão com a estrela amarela, estão com o dashboard sim. Então, se você for um incorporador que compra áreas para lançar empreendimentos, aqui fica claro o seguinte, olha, você está comprando, você está negociando e você está vendo aqui, ó, em cada momento que você vai ter empreendimentos despejados, ou seja, lançados, você está lançando esse empreendimento e você está vendo quanto de VGV você está despejando no mercado. Isso é muito comum, as empresas falam assim, ó, qual que é o nosso plano de negócios para o ano que vem? Quanto de VGV a gente está lançando? Então a gente vê aqui, ó, o total dos lançamentos, os VGVs das viabilidades com estrela amarela, com dashboard sim, ó, e você vê o seguinte, ó, no mês 8 de 24 a gente previa aí nas nossas viabilidades lançar 76 milhões, em 10 de 2024 a gente está falando de 155 milhões, em 1 de 2025 171 milhões, e aqui em 2 de 2025 73 milhões. Ou seja, a gente já está colocando no mercado com as áreas que a gente analisou e que a gente entende que elas têm perfil para a gente fazer negócio, tem a ver com a empresa e etc. A gente está lançando aqui 470 milhões com os novos negócios que a gente tem e já com as datas definidas. Então percebe, falei aqui de exposição e resultado, falei aqui do custo médio
metro quadrado de aquisição diária, aqui o quanto de volume geral de vendas, ou seja, VGV, que estão sendo, que a empresa pretende lançar nos próximos meses, anos e etc. E aqui, ó, você começa a ver agora, a gente não vai ver mais viabilidade, agora a gente vai ver o quê? Terrenos cadastrados. Como é que está a nossa produção? Ou seja, quantos terrenos a gente está conseguindo analisar por mês? Você consegue olhar facilmente nesse gráfico, tá? E aí, qual que é a ideia aqui? Pô, a gente está analisando quantos terrenos, quanto é que a gente está conseguindo fechar, ou seja, a gente precisa de mais gente para nos ajudar, o time tá bom, não tá, a gente está tendo uma boa performance, ou seja, a gente consegue analisar mais, estamos analisando adequadamente, estamos, assim, a nossa produção está baixa, ou seja, você consegue olhar facilmente aqui, abriu a plataforma, você já está vendo isso. E isso é construído diariamente, porque conforme você vai movimentando as coisas e a sua equipe vai movimentando as coisas dentro da plataforma, essa informação ela vai sendo atualizada no mesmo momento, tá? Aqui você vê quantos terrenos tem na sua esteira de análise, ou seja, quantos terrenos você já está analisando. Isso não necessariamente você comprou, ou seja, são terrenos cadastrados. Lembra o seguinte, falei lá da estrelinha lá, aquela estrelinha serve no terreno. Ó. Vamos lá repetir. Ó. A estrelinha no terreno aqui, ó, se eu der uma editada e colocar essa estrela, ela serve para esse painel do terreno para olhar os favoritos, tá? Então aqui eu estou olhando os favoritos. No dashboard, eu não estou vendo terrenos favoritos, eu estou vendo terrenos cadastrados, tá? Então eu estou vendo quantos terrenos estão entrando por mês aqui para a gente analisar, quantos negócios, tá? Então para incorporador isso é muito importante. Aqui você vê o total de terrenos que tem aí cadastrado na sua base, o valor das negociações, ou seja, que os proprietários estão pedindo, lembrando o seguinte, ó, os proprietários pedem isso, 480 milhões, mas a gente está viabilizando 72 milhões, que é bem diferente, tá? Ou seja, na minha viabilidade eu estou prevendo negociar 72 milhões de reais em terreno, mas entra muito mais negócio aqui, né? Você vê que entra muito mais negócio, só que é um funil de análise, você não vai fechar tudo, né? Aí você vê o total da área analisada e com quantos proprietários você está conversando, tá? Então, esses indicadores são relevantes para você verificar a produção da sua equipe, tá bom? Além disso aqui, ó, você vê, se eu for aqui no menu de terrenos, eu vejo essa informação também, ó, que é o nosso funil aqui, ó, tá vendo? Não iniciado 4, pré-análise 6 e análise 36, opção analisada, assinada 14, em diligência 4 e assim vai indo, né? Se eu for aqui no dashboard, eu tenho a mesma somatória dentro desse 4 aqui, ó, tá vendo? Dessa pizza aqui, né? Aí eu vejo que tem comprado 4, diligência 4, stand-by 5, assinatura 5, não iniciado 4, jurídico 7, assim por diante. Ou seja, isso aqui é o painel do carro, é o resumo do resumo para você tomar decisão para onde você quer ir, entendeu? Essa informação está mais granular dentro da própria plataforma. Tudo isso aqui, ó, tudo que está aqui, ó, de terreno cadastrado e de viabilidade, esse painel é um reflexo, é a resultante de tudo que você faz aqui e de tudo que você faz aqui, tá? Simples desse jeito. Então, voltando aqui para ele, já falei aqui dos números gerais e dessa pizza aqui. E aqui, ó, tem uns eventos recentes de coisas que estão sendo feitas aí por sua equipe, tá? São tarefas, basicamente tarefas. E aqui, ó, o que é legal desse cara aqui, ó?
são só as tarefas pendentes de toda a sua equipe. Então você está vendo aqui, ó, o percentual de conclusão, tá? A data de previsão, a prioridade, a fase atual, qual o terreno e qual a tarefa, tá? Então você vê todas as tarefas que estão abertas de cada terreno. E quais são as tarefas? Se eu quisesse clicar aqui, eu também posso mexer na tarefa aqui, ó. Ele vai abrir a tarefa para a gente e a gente pode manusear esta tarefa, tá? Então, o que que acontece? Quando ele abre essa tarefa aqui, ó, você vai verificar, né, como estão as coisas nessa tarefa. E aí você vai dar o devido andamento. Tá vendo aqui, ó? Data de início, data de término, o que precisa, quem está movimentando, se tem anexo vinculado e assim por diante, tá? Vou voltar aqui para o nosso dashboard. Para que serve isso aqui? Você está vendo tudo que está com prazo estourado, ó, tá? Você tem essa informação no menu de tarefas? Tem. Você tem gancho de tarefas? Tem. Você tem gráficos, tem tudo. Mas aqui é o resumo de todos os negócios, tá bom? Então era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Sucesso dos negócios e até o próximo vídeo. Muito obrigado.